Olá pessoal, seguindo em frente com mais uma aula sobre o princípio da anterioridade penal vinculada ao tema lei no tempo. Isso aqui eu já falei com você, estou mostrando o artigo do Código Penal que fala da abolição crimes. Então ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então houve aqui uma conduta típica, imagina aqui que uma pessoa praticou um comportamento no mundo da vida que se adequa a 155 do Código Penal, ao furto. Então isso aconteceu aqui, ó, nesse momento. Aí o tempo vai passando, quando chega aqui no tempo 2, surge uma lei que diz, olha, furtar não é mais crime não. Isso aí pode acontecer agora. Então, o que vai ocorrer? A retroatividade da lei penal mais benéfica. É isso que o artigo 2º está dizendo. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Na verdade, o artigo 2º não diz nada diferente do que o inciso 40 do artigo 5º da CF. O que diz lá no inciso 40 do artigo 5º? A lei penal não retroagirá salvo para beneficiar o réu. Por isso que eu repito a vocês que existem princípios mais regras. A partir do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, você mata várias situações. Só que vem uma regra aqui no artigo 2º desenhar, dizer de maneira mais detalhada ainda o que tem que acontecer para não deixar dúvida. Então ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime. Princípio da retroatividade da lei penal benéfica. Estudando apenas o princípio constitucional, você já sabe, mas tem uma regra também no Código Penal para deixar de maneira mais específica isso registrado. Aí você tem a parte segunda parte aqui desse artigo 2º, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Então essa segunda parte que preocupa mais, tem mais questão de concurso, com incidência maior de erros, só que não é nada complicado não, é um problema mais de interpretação. Quando surge no ordenamento jurídico uma abolição crimes, porque isso aqui, ó, essa primeira parte, nada mais nada menos quer dizer sobre abolição crimes. Está dizendo aqui, ó, havendo abolição crimes, não há crime, é isso que está dizendo. Então, abolitio crimes, perfeito? Então, existindo, vindo aí no ordenamento jurídico uma abolição crimes, o que cessa? Efeitos penais. Então você tem aqui ó, os efeitos penais que cessam. E os concursos públicos ficam explorando o quê? Se você sabe que os efeitos extrapenais não cessam. Então aqui é N, ó, não cessa efeitos extrapenais. Efeitos penais cessam. É isso que você não pode confundir. E o que são efeitos extrapenais? É a indenização. Indenização. É uma reparação civil. Então você tem lá no artigo 91 do Código Penal efeitos da sentença. Efeitos da sentença. Vamos estudar isso no momento oportuno. Você tem um efeito da sentença que é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Mas isso não é efeito penal. Porque a sentença penal condenatória, ela surge, o juiz exara essa sentença, e ele fixa, isso é artigo 387 do CPP. Dá uma olhada lá no inciso que fala que o juiz vai fixar um valor mínimo de reparação de dano. Porque o artigo 91 ó, do Código Penal fala que um efeito da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Só que isso é esfera civil, não dá para você imiscuir civil e penal. São esferas diversas. Por isso que nós falamos em efeitos penais, que é pena privativa de liberdade, pena de multa, pena restritiva de direito, são as penas. É tudo aquilo que consta de um preceito secundário de um tipo penal, que tem o preceito primário e secundário. O preceito primário descreve a conduta, o secundário diz qual é a pena. Então você não pode misturar as estações, o que é civil e o que é penal. Simplesmente porque
No Código de Processo Penal, você tem lá esse dispositivo do 387 que fala um valor mínimo, mas não necessariamente será o máximo. A pessoa pode ingressar lá no cível com a chamada ação civil ex delito. O que é ação civil ex delito? Isso, pessoal, é tema de processo penal, tá? Eu estou trazendo aqui para facilitar a sua compreensão. Então, a ação civil ex delito é uma ação civil para reparação do dano causado por um ato ilícito civil. O ilícito civil, ele é previsto no artigo 186 do Código Civil e no 927 diz que o ato ilícito deve ser reparado, mas é o ilícito civil. Se um ato ilícito civil, por exemplo, alguém bateu no carro do outro sem querer, a pessoa não tem que reparar? Agora, se bateu de propósito, aí é um crime de dano. Se tem que reparar no civil, um fato que é civil, é o sem querer, né? Uma batida de trânsito normal. Agora, a namorada, o namorado vai procurar o outro lá, tá aborrecido, aí atira uma pedra, bate no carro lá da pessoa, é um dano, é um crime de dano, é proposital. Então também vai ter que ser reparado. Só que você não pode confundir efeitos penais com efeitos extrapenais. Então vamos pegar esse exemplo do carro aí do dano. O namorado, a namorada foi lá, brigou com outro, aí atirou uma pedrinha lá no veículo da pessoa. Aí vem uma lei aí depois, aqui é o tempo 1, tirou a pedra aqui. Aí vem uma lei aqui no tempo 2, ó, a partir daqui depois que aconteceu. Aí diz que isso não é mais crime não. As pessoas podem atirar pedra aí no carro dos outros, que não é crime não. Isso é uma abolição crimes. Deixou de considerar crime. Artigo 2º do Código Penal, inciso 40 do artigo 5º da Constituição. Essa lei benéfica vai retroagir. Abolição crimes. Se isso acontecer, essa abolição crimes, o que vai cessar é a execução de uma condenação, se essa pessoa que tiver cumprindo pena, né? Vamos imaginar que a pessoa está cumprindo pena privativa de liberdade por causa disso, né? Ela vai deixar de cumprir, vai sair. Então não vai ter mais efeitos penais nenhum, mas irá persistir os efeitos extrapenais. A pessoa vai continuar tendo que reparar o dano ex delito. Simplesmente é isso. Então não dá para você confundir isso, porque é uma questão de você entender e não esquece mais. Mas as questões de prova exploram muito isso por conta da interpretação, por causa dos termos, efeitos extrapenais. Aí te confunde e você erra uma coisa dessa que não é difícil. Tá ok? Aqui está o artigo 107 do Código Penal, que no inciso 3 fala desse fato, de uma lei posterior deixar de considerar crime um comportamento humano em razão de, naquela época anterior, existir um tipo penal que se subsumia a essa conduta. Depois vem a lei e fala, ó, não tem mais nada disso não. Aí aconteceu o problema com o adultério. Ó. Em 2005, até 2005, adultério era crime. Veio a lei e diz que não é. Isso é chamado justamente de abolício crimes. Isso é abolício crimes. É uma lei nova, ou seja, uma novatio legis in melius, uma lei melhor. Ela só não melhora a pena fica boa, é menos agressiva, é menos grave, nada disso. Deixa de considerar crime. É uma lei nova, muito melhor, muito boa. Ela deixa de considerar crime. Isso é abolício crimes. Você só não pode esquecer que abolício crimes cessa apenas efeitos penais. E isso é tranquilo, porque mesmo quando a pessoa é absolvida por falta de provas, etc., isso tudo você olha no 386 do CPP. Tem as formas de sentença lá, absolutória, tá tudo aqui. Então, quando a pessoa é absolvida, mas é por conta de falta de provas. Não é que a pessoa é inocente, me faltou prova ali. Isso não impede a ação civil ex delito. A, a vítima do fato, ela pode ir lá no civil e entrar com uma ação civil contra aquela pessoa mesma que foi absolvida. E lá no civil ela pode provar que o dano civil aconteceu. Então você não misture as estações, faça uma retrospectiva do que eu falei nessa aula, você não esquece mais, porque aqui eu estou te passando entendimento, não é nada para você decorar. Vamos para outro assunto, fenômeno da continuidade típico normativa. Isso aqui eu trago para você não confundir o que eu vou falar agora
com tudo que eu falei logo aqui atrás. Acabei de falar sobre abolício crimes, efeitos penais, efeitos extrapenais. Na continuidade típico-normativa, você não tem nada disso aqui. Esquece tudo de cessar efeitos penais, não cessa nada. Na continuidade típico-normativa, não cessa nada. Não cessa efeitos penais, não cessa efeitos extrapenais, não cessa nada. Por quê? Porque não aconteceu abolício crimes. Com exemplo fica mais fácil. No 214, eu tinha o atentado violento ao pudor. Aí em 2009, esse artigo aqui do atentado violento ao pudor, ele cessou, acabou, e passou atentado violento ao pudor a ser contido, ou seja, a descrição do fato que configura o atentado violento ao pudor passou para o preceito primário do estupro. Então, lá no 213, você tem a descrição no mundo fenomênico de um comportamento que se adequa ao estupro, que até então era a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, e a partir de 2009, a conduta de praticar ato libidinoso, que é diverso da conjunção carnal. Então você não tem abolício crimes do atentado violento ao pudor. Você tem uma continuidade típico-normativa. A conduta, ela continua sendo típica, apenas mudou-se a topografia ali no código. Saiu do 214 e foi para o 213. É igual o rapto. O rapto realmente não existe mais, acabou, não tem mais rapto. Só que se você verificar uma situação no mundo da vida em que a pessoa sequestrou alguém ou mantém em cárcere privado para fins libidinosos, aí você tem a continuidade típico-normativa, porque o artigo que fala do sequestro de cárcere privado tem um parágrafo lá que fala que se for para fins libidinosos, você tem a conduta típica que se refere ao antigo rapto. Então aí você não tem abolício crimes, não se fala em cessação de efeitos penais, direitos penais, e fica atento, porque questão de prova, pergunta isso aqui para você. Se você não sabe o que é, fica na dúvida e vai lá e eventualmente marca errado. Então vamos seguir em frente agora e trabalhar leis intermitentes e intermediárias. Também eu trago essa informação para você não confundir. Leis intermitentes já estudamos. São as leis excepcionais e temporárias. Diferença básica de lei excepcional para temporária. Todas essas leis, as excepcionais e as temporárias, elas existem, elas passam a ter vigor, mas por um período que a gente sabe que não é igual uma lei normal, que ficará em vigor até que outra venha a revogá-la. Mas as leis intermitentes, excepcionais ou temporárias, elas ficarão em vigor, e todo mundo já fica sabendo disso de antemão, até que as circunstâncias que determinam a adição dessa lei, elas cessem. No caso das leis excepcionais, eu dei o exemplo da Covid. Se tiver uma lei penal que surge agora, dizendo que andar sem máscara na rua é crime, pena de tanto a tanto, isso é uma circunstância por causa da Covid. Quando acabar a Covid, e ninguém sabe a data que vai acabar essa pandemia, aí a lei excepcional ela não vai produzir mais efeito, porque ela é excepcional. Então vai constar na lei que enquanto perdurar a pandemia, agora, até quando vai perdurar? Não tem uma data certa. Na lei temporária, você tem uma data certa, aqui é excepcional. Então você tem uma data certa para a lei temporária, que já vem lá no artigo da própria lei temporária. Eu dei exemplo da lei da Copa, lá de 2013, 14, tinha lá um artigo que falava que aquelas condutas tipificadas ali na lei só perdurariam até uma data, lá até 2014. Então aqui a diferença básica entre a lei excepcional e lei temporária, que são espécies de leis intermitentes. A temporária tem uma data certa. A excepcional, a gente sabe que ela vai vigorar por um período, mas não tem a data certa. Isso também já foi pergunta de prova. Então a gente tem que diferenciar leis intermitentes de leis intermediárias, porque aqui o conceito é diferente. Então eu vou mostrar o que é lei intermediária para você não se confundir na prova.
eu tenho aqui um fato praticado nesse momento, aí passou o tempo, aí aqui surge uma lei 2. Durante esse momento aqui da prática do fato, você tem a lei 1. Aqui surge uma lei 2. Aí o tempo vai passando, aqui tem uma lei 3. O que acontece? A lei 1, ela é melhor que a lei 2. E a lei 3 é pior que a lei 2. Então eu tenho aqui uma lei que não é boa, em comparando com a 2 é melhor que a 1. E eu tenho a 3 que é pior também. Então qual é a melhor? É a intermediária. Isso é lei intermediária. Então você aplica a lei intermediária, simplesmente é isso que é a lei mais benéfica, a lei penal. Ela não retroagirá, salvo para beneficiário réu. Então essa retroage. Só que aqui eu tenho a ultratividade também da lei penal benéfica. Ultratividade é para frente, retroatividade é para trás. Ultratividade da lei penal benéfica intermediária, essa existiu, essa que vai ser aplicada, o entendimento jurisprudencial é esse. E você não deve confundir isso aqui com repristinação. A repristinação é prevista no artigo 2º, parágrafo 3º da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro. O que é repristinação? É uma situação que você afere, uma aferição que você faz, mas em abstrato, é com relação às leis. Esquece o caso concreto. Então eu tenho aqui uma lei 1, aí eu tenho uma lei 2, essa lei 2 revogou a lei 1. Então, ó, lei 2 revoga a lei 1, a lei 2 passa a existir. Aí depois vem uma lei 3. A lei 3 revoga a lei 2. Então aqui revogou também. O que é repristinação? É dizer que a lei 3, ao revogar a lei 2, tornou novamente ativa a lei 1. Não existe isso. Não é cabível repristinação no ordenamento jurídico brasileiro. Quando a lei 2 revoga a lei 1 sai de cena, acabou. Quando a lei 3 revoga a lei 2, aí, se a lei 3 apenas revogar, não tem mais nada. Se a lei 3 trouxer disposições novas, a lei 3 que vai trazer, então, a regra do jogo. Não é que a lei 1 volta. Isso é repristinação. Então, não confunda repristinação com o que eu acabei de falar de lei intermediária, que é uma aplicação de princípio constitucional voltado ao direito penal, é um princípio constitucional penal e tem a ver com o tema lei no tempo. Então aqui houve a conduta. Tem a lei 1 aqui que diz que é crime praticar essa conduta, pena de tanto a tanto. Num segundo momento, no tempo 2, vem a lei 2, que diz que a pena aqui é melhor que essa da lei 1. Então você já tem a lei melhor aqui que surgiu. Então a pessoa vai ser beneficiada com essa lei. Se depois essa lei 2 ela é revogada pela 3, que traz uma pena pior, a lei 3 não vai ser aplicada. Esse é o entendimento jurisprudencial. Então, diferença entre essa situação da lei intermediária e a tal da repristinação que eu falei. Que na repristinação você avalia para todos os ramos jurídicos uma situação abstrata. E aqui no penal eu estou verificando um caso concreto. É para essa pessoa aqui que eu vou aplicar. Então você vai trabalhar com a regra do jogo constitucional e não com essa regrinha aqui infraconstitucional da Lei de Introdução à Norma de Direito Brasileiro. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então tem uma lei boa aqui, acabou, ela retroage, já existiu. Ah, mas depois teve outra lei, não importa. A jurisprudência entende que não importa. Essa lei volta e vai ser aplicada à pessoa em benefício desse sujeito. Aí aqui eu tenho aquelas regras penal, que eu já falei, e só para mostrar para você o artigo 3º, né, que eu acabei de falar das leis intermitentes. As leis intermitentes estão aqui, artigo 3º, é a lei excepcional e temporária. Isso aqui é espécie de lei intermitente. Intermitente aqui, ó, igual a luz piscando. Ó. Ela não é contínua. Lei contínua são as leis normais, as leis ordinárias, leis complementares. Já tivemos uma questão de prova perguntando se a lei excepcional temporária é a mesma coisa que lei especial. Não. Lei especial é lei de drogas, Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha. Essas leis especiais, elas são contínuas. Elas vão vigorar direto, seguindo a regra geral. Só sairá de cena se outra lei posterior revogá-la. A lei excepcional temporária não. Tem aquela característica que eu expliquei de já sabermos de antemão que ela, em uma hora dessa ela vai acabar. A lei temporária traz uma data certa e a excepcional não traz uma data certa porque depende
de uma circunstância que determinou sua edição. Então, pessoal, vamos ficar por aqui. Se você gostou, curte, compartilha e comenta. E na próxima aula vamos seguir com jurisprudência e, na sequência, questão de concurso sobre esse assunto que estudamos, princípio da anterioridade penal e lei penal no tempo que estão vinculados. Então, até lá, até a próxima aula. Um abraço.